Olá, boa noite para você que está aqui conosco no programa Espiritismo e Vida. E hoje, nós vamos falar de um tema interessante, que é sobre o desânimo, na hora do desânimo. O que a gente faz na hora do desânimo, não é mesmo? E claro, a gente sempre vai lembrar você de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, esclarecendo, consolando, né? As dores do mundo estão enormes e a gente anda precisando aí de muito esclarecimento e consolo, né? Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades aqui do canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. Hoje, claro, sempre pedindo, inspiração do mais alto, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente faça uma boa reflexão, dos nossos mentores. Vamos falar de desânimo, né, gente? Porque quantas vezes a gente não fica desanimada, né? Diante dos acontecimentos da vida, né? E cada acontecimento que, a gente está vendo aí no mundo que não está fácil, né? Muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, né? Na grande maioria das vezes, quando nós nos encontramos nesse estado de abatimento, de desânimo, né? Nós ligamos aquele modo que todo ser humano adora, né? Reclamação, é o modo queixa, né? A gente liga o botãozinho ali e vai, né? A gente começa a se queixar de tudo, contra todos, né? Quando isso acontece, nós nos encerramos na masmorra do eu, na prisão do eu, aquele eu egoísta, né? Aquele eu que só vê os seus próprios desejos, que quer que tudo aconteça da maneira como quer, né? Que não tem olhos para o outro. Nós carregamos conosco essa prisão por onde quer que a gente vá. Né? E é um fardo difícil de carregar, viu? Cada vez que nós só temos olhos para nós mesmos, né, nós nos encarceramos nesta prisão. E quando deixamos o desânimo tomar conta, gente, né, nós geralmente não queremos fazer mais nada, né? A gente deixa para lá. Né? Alguém te pede uma ajuda, me ajuda com vou mudar ali de casa, você me dá uma mão, depois eu vejo. Ou você pode me ajudar aí fazendo aqui, né? Não entendi, quem é estudante aí, né? Não entendi essa matéria que me explica, depois a gente vê. A gente não pode fazer isso, gente. Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, no livro Encontro Marcado, tem uma mensagem muito bacana que dá título ao nosso estudo de hoje, Na Hora do Desânimo. E ele vai nos dizer que desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável, né? Basta a gente observar que a gente vai compreender. Olha só, se a gente é enganado naquela expectativa mais honesta em torno de pessoas ou de acontecimentos, o desânimo nos indica o propósito de infalibilidade, né, de condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Então, por que você deposita a sua melhor expectativa no outro e fica desanimado quando o outro não consegue corresponder a essa expectativa? Pois é. Se a gente comete uma falta e cai em desalento, né? O que isso mostra para nós? Que a gente estava sustentando um juízo muito benévolo, né, acerca de nós mesmos, né, achando que nós somos infalíveis, né, que nós sabemos tudo, que nós tudo podemos. Gente, nós estamos aqui nessa escola terrena como aprendizes, alunos. Então, nós não sabemos tudo. Então, se você cometeu um erro, levanta, sacode a poeira e caminha para frente, né? André Luiz fala isso. Levanta e segue em frente, né? Não fique preso no erro. Se reajuste, siga em frente, né? Quando a gente, por exemplo, tem algumas tarefas para a gente cumprir, seja onde for no nosso trabalho, com o nosso estudo, na nossa casa espírita, né? Seja onde for,
Aí a gente esmorece, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, está longe de alcançar aquela perfeição que a gente acha que tem, né? É, às vezes, outras pessoas, dentro dessa tarefa que a gente está fazendo, a gente percebe que tem mais competência que a gente. Aí a gente lamuria, né? Ai, se vitimiza, né? Aquela tristeza destrutiva, né? O que isso indica para nós? Que a gente tem que ter mais disposição para estudar, para se preparar, para trabalhar, para crescer, gente, para nos melhorarmos, não é? Se a gente fica desnorteado aí pelo fato de alguém nos chamar atenção, nos advertir, né, puxar nossas orelhas, opa, seja por qualquer coisa ali que você fez, e a gente fica ali, né? Ai, nossa, me chamou atenção. Eu fico ali todo vitimista, né? Ah, nossa, por que é isso? É seu orgulho ferido. E isso é inadmissível naquelas criaturas que já são conscientes das próprias imperfeições. Se alguém te chamou atenção, provavelmente algo aconteceu, tem razão. Então, não fica ali todo cheio de não me toques, não. Analisa a situação, perceba se você realmente errou, vai lá e conserte, não é? Às vezes a gente fica desencantado, né, da vida, né, por aquelas pessoas que a gente mais tem afeto, né? Por quê? Porque às vezes você tem ali um marido, né, que custa ali a caminhar para frente, adquirir uma virtude, né, que a gente tenta impulsionar a pessoa ali, né, e ela continua ali caminhando devagar, errando a mesma coisa. Ô, gente, nós também no nosso passado, alguém tentou nos impulsionar para frente. E a gente ficou ali andando a passos de tartaruga. Né? A gente ficou preso ali na incompreensão, na rebeldia. Então vamos ter paciência. Ninguém muda por nossa causa, não. Cada um muda por si mesmo, porque tomou consciência da necessidade de mudança. Ninguém muda o outro. Ninguém. Só a própria pessoa é capaz de alterar a rota, né? Agora, o que a gente faz? Gente, vamos aprender a sair de nós mesmos. Estender os braços em direção aos outros, estender as nossas mãos, para que até mesmo os outros possam nos arrebatar do poço de angústia que a gente se mete, com desânimo. Por quê? Porque abrir o nosso coração, gente, abrir o coração para alguém, né? A gente só abre de dentro para fora. As portas do nosso coração se abrem para fora. Então a gente precisa aprender a auxiliar para ser auxiliado. É claro que eu não estou falando aqui que a gente tem que se alegrar com as falhas, com os abusos, com as desilusões. Só que, enquanto nós estamos vinculados à Terra, que é um planeta, né, que está aí saindo de prova e expiação para regeneração, é um educandário, né, dos espíritos, a gente precisa compreender que a gente caminha encontrando desafio, encontrando dificuldade. O que a gente precisa fazer é perseverar no esforço de aprender. Então, se você está aí, se você se encontra num momento desse de desânimo, né? Às vezes aí você se sente só, mergulhado na solidão, lembra daquilo que eu te falei. As portas da nossa alma, do nosso coração se abrem de dentro para fora. Nós mesmos é que temos que fazer esse movimento buscando a liberação dos nossos enganos, né? Então, olha, modifica a trajetória, seja mais gentil, aprenda a visitar um doente, socorre um necessitado, né? Fazendo essas coisas, auxiliando, nós também somos auxiliados. Também somos. Né? Porque servindo e auxiliando, a gente sai de nós mesmos procurando a nossa própria renovação. Então, se você está em um dia nublado na sua vida, num momento cinzento, de mal-estar,
Olha, você não precisa se ligar ao desânimo, ao desalento à custa de muitas vezes remédio, né? Claro que se você foi ao médico, o médico receitou o remédio, tudo bem. Mas olha só, não fica aí ligado a esses espinheiros. Tudo que a gente possui conosco, a gente tem esse poder de autotratamento, né? Através da higiene dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, não se deixe ligar por por essas angústias, tá? Não se sinta cansado da vida. Quando você se sentir assim, trabalha mais. Porque quando a gente trabalha mais, a gente sente a presença daquele cansaço realmente que é compreensível, que é justo. E aí a gente vai procurar aquele repouso que é indispensável ao nosso refazimento. E assim a gente recobra as nossas forças para que a gente trabalhe mais e sirva mais ainda. Olha, a gente se engana no mundo muitas vezes porque a gente acha que aquelas construções que a gente faz, né, é, que a gente acha que são riquezas, né, às vezes elas acabam em pó, né? Promessas que a gente acalenta por muitos anos, quando a gente percebe, parecem mais que são mentiras. Afetos que a gente julga que nunca fariam nada conosco, que nada faria com que eles nos abandonassem e eles nos abandonam. Quando, às vezes, numa situação que a gente mais necessita de apoio. Muitas vezes é a incompreensão das pessoas, né? Daqueles amigos mais íntimos, mais nobres, né? Às vezes é dos filhos, nos próprios filhos a gente colhe a incompreensão e a ingratidão. Sonhos que se desfazem na nossa vida, né? Porque às vezes vem a ventania e a tempestade da vida e arrasa, né? Conosco. Apesar de tudo isso, gente, a gente tem que aprender a nos renovarmos, né? A cada instante. Caminhar incessantemente, fortalecendo a nossa fé, a fé no nosso Criador, a fé em Jesus, né? Porque nós somos aqui na Terra, ou no plano espiritual além da Terra, a soma das lutas que nós carregamos. E essas lutas reúnem aquelas parcelas de compromissos que nós assumimos em outras existências. Então, se hoje você está vivendo um momento de aflição, é dívida de ontem, né? Se você está vivendo um momento de merecimento, é crédito, né? O merecimento que você tem hoje é crédito amanhã. Vamos aprender, gente, que nós não possuímos nada, nada, absolutamente nada. Tudo é nos dado pelo nosso Pai bondoso, para que a gente passe pelas experiências necessárias, né? Então, vamos aproveitar melhor o tempo, não nos ligando ao desânimo, né? O Emmanuel tem um texto bonito no livro Agora é o Tempo, né, em que ele vai falar que quando o desalento nos visitar, a gente precisa retomar o trabalho que nos compete, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que as leis de Deus sustentam aquele último cacto lá na reentrância da pedra, naquele deserto árido. E claro que ele também, o amor do nosso Pai, nos sustenta, aonde nós não vemos. Então, a providência divina sustenta tudo, em todos os lugares. E não é porque a gente não vê a providência, não é porque a gente não enxerga Deus, que a gente não percebe que o Pai está tomando conta de nós. Todo o tempo ele está conosco, mas cabe a cada um de nós continuar trabalhando e servindo na sua obra, fortalecendo
o nosso propósito, mesmo diante das dificuldades, sem deixar o desânimo e o desalento tomarem conta de nós, porque sempre Deus vem em nosso auxílio, nós nunca estamos desamparados, não é? Então não vamos esmorecer, não, gente, sob o peso das provações, não vamos desanimar, nos debulhando em lágrimas e mais lágrimas, né? Quando as horas mais difíceis da nossa caminhada terrestre nos alcançarem, vamos lembrar que Deus vem em nosso auxílio, sempre vem, né? Tem gente que fala assim: ah, mas olha o mundo como é que tá, né? É tanta maldade, né? O mal está vencendo. Para que eu vou fazer o bem se o mal está vencendo? A gente tem que fazer o nosso dever. O nosso dever é fazer o bem. Porque quanto mais bem a gente modifica a nossa vida e modifica o nosso entorno, né? Então, com essas pessoas, não discuta. Continue trabalhando, continue servindo, continue fazendo bem, continue se aprimorando, porque Deus vem em nosso auxílio nas dificuldades, pela via do tempo. Vem repor os bons naquele lugar justo, né? Então, caminhe para frente, sempre para frente. Não se deixe tombar pelo peso das provações e das dificuldades. Quaisquer que sejam as aflições e os desafios da tua vida, na tua estrada, nunca te deixes intimidar pela força das trevas. Faz brilhar no seu próprio espírito aquela mensagem de amor do nosso Mestre Jesus, a mensagem de amor de Deus, e Deus virá nos ajudar. Não vamos ceder ao desânimo. Vamos nos contentar pela felicidade que a gente já consegue abrigar conosco no nosso íntimo, né? Aquele desejo que a gente já consegue ter de nos educarmos, de nos aprimorarmos, né? E toda vez que o desânimo te atirar no chão da dificuldade, levante-se. Quantas vezes forem necessárias, continue trabalhando, continue servindo, continue buscando o conhecimento, praticando bem, conheça você mesmo, tenha certeza, você não está sozinho, não está. E muito antes que os nossos desapontamentos, que as nossas lágrimas caiam, Deus sabe dos nossos problemas e Ele está sempre providenciando e trabalhando para o nosso bem. Então, não ceda ao desânimo. Prossiga sempre em frente, com um ânimo forte. Se a tristeza aparecer, sinta a tristeza, sacode a poeira, continua caminhando. Não se agarre a ela. Não se agarre à tristeza, nem ao desânimo, nem ao desalento. A vida, gente, é uma experiência maravilhosa. A nossa existência aqui é uma experiência maravilhosa que nós temos que saber aproveitar. Então, aproveite o seu tempo, não se ligue ao desânimo, caminhe para frente sempre. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau, pessoal!